Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de junho do ano de 2021 e pelo calendário judaico hoje nós estamos no dia 12 do mês de Tammuz do ano 5781. Pela graça de Hashem, estamos iniciando aí a tarde com a Torá. Hoje estamos no terceiro dia da semana, o terceiro dia do Shabat, e, portanto, nós estamos hoje na nossa terceira aliá da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal, de nome Balak, é a 40ª paraxá. Estamos aí, portanto, na paraxá de número 40, né? Estamos aí nos aproximando para o fim desse ciclo dos estudos da Torá. Temos mais 15 porções pela frente. E hoje nós estamos aí há 277 dias, né, do ano 5781, a contar da criação. E hoje nós estamos então na nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. E hoje nós vamos encerrar então aquele grupo de 8 ensinamentos que tem o título de crianças. Então vamos ver o que o Rebbe fala conosco hoje, finalizando então esse grupo de ensinamentos com o título Crianças. Então o Rebbe Menachem Mendel diz assim para conosco na tarde de hoje, encerrando então esse grupo de ensinamentos com o título Crianças. Então ele diz assim: todo dia reserve meia hora para pensar em seus filhos e no rumo que estão seguindo. Depois, faça tudo o que puder a esse respeito. E depois, faça mais e mais. O nosso Rebbe, finalizando esses ensinamentos sobre crianças, então ele nos chama a atenção dizendo para que pais, educadores, mas principalmente os pais, né? Porque tudo começa dentro de casa, dentro da família. Reserve meia hora para pensar em seus filhos e o rumo em que estão seguindo. Infelizmente, né, hoje em dia, o que mais se percebe por aí são pais ignorando realmente a vida dos filhos. Os pais, né, pai e mãe, os pais saem cedo para trabalhar, voltam só à noite, ficam o dia inteiro longe dos filhos. Os filhos ficam geralmente sob o cuidado, né, das empregadas domésticas, creches, e por aí afora vai, né? E quando os pais chegam à noite em casa, normalmente eles têm pouquíssimo tempo para estar com os filhos. Isso é quando, na maioria das vezes, os pais chegam em casa já tarde também, os filhos praticamente já estão dormindo ou estão indo dormir. Então o contato, né, dos pais e os filhos torna-se algo muito escasso. E depois, né, acontece aí que muitas vezes os filhos não conhecem nem os pais, conhecem mais a babá, né, a empregada doméstica, né, tem mais afinidade com elas do que com os próprios pais. E às vezes os pais reclamam, né? O que acontece com essa criança? Parece que não liga para a gente, e na realidade é ao contrário, né? Os pais que não ligam para os filhos. Infelizmente estamos vendo, né, de uma forma bem palpável, a deterioração da família justamente por causa disto. Porque o pai e a mãe colocam em primeiro lugar o seu trabalho secular. A família fica em segundo plano. Deus, então, está longe dessa conversa, muitas vezes, né? Então, os pais, eles colocam a prioridade, o trabalho, o ganhar o seu din-din, né? Com o nome, né, dizendo que quer preparar o futuro melhor para os filhos. Será que vale a pena todo esse sacrifício? Os pais serem estranhos aos filhos? Será que vale a pena realmente essa questão? Se matam de trabalhar
mal conhecem os filhos mal conhecem os pais. Então, né, o Rebbe diz, reserve meia hora por dia para poder pensar nos seus filhos, ver o rumo que eles estão seguindo, ou seja, é ver o que está acontecendo com a vida dos filhos. Então a pessoa, ela vai, né, os pais, melhor dizendo, os pais vão se envolver com os filhos, né? O que os filhos estão pensando, como que estão indo na escola, né? Como que está o dia dele, se envolver com os filhos, o rumo que eles estão tomando. Logo em seguida, né, o Rebbe diz assim, depois de meia hora de você fazer esse envolvimento com seus filhos, então depois faça tudo o que puder a esse respeito. O que é esse respeito? A educação dos filhos, fazer com que eles venham realmente se prepararem para uma vida secular difícil, uma luta que vão encontrar lá fora, prepará-los, né, para essa labuta do dia a dia. E também depois disso daí, ainda o Rebbe diz assim, e depois você faça mais e mais. Ou seja, na realidade, o que os pais precisam entender é que os filhos é que são a prioridade. Não adianta nada os pais, né, fazerem de tudo pelo seu trabalho secular, ganhar o seu salário ou se enriquecer e por aí afora vai, mas a família ficar deteriorada não vale a pena. Por isso que o salmista diz assim, as pessoas, elas ficam preocupadas em ter riquezas, ajuntar riquezas, sendo que elas não vão poder levar para o túmulo. Primeira coisa. Segunda questão, ele não sabe nem para quem vai ficar. Não, vai ficar para os meus filhos. Será? Será? Quantos casos que nós já vimos aí, e muitos devem ter presenciado isso. Filhos que assumem, né, entre aspas, né, ou recebem de mão beijada a herança dos pais, e no final de contas, em menos de um ano, vai tudo por água abaixo. Não vale nada. Rui tudo, desmorona tudo. E o que adiantou? Não serviu para nada. Não é verdade? Tem um caso, né, que as pessoas contam, né, que falam que numa mecânica, numa oficina, chegou lá um camarada lá com um carrão de luxo da hora, né, um magnata, muito bem do din-din, e o mecânico, né, todo sujo ali com o seu macacão de graxa, sujeira da oficina, e o seu carrinho, né, para entrar lá debaixo do carro, ver o que estava acontecendo lá, tal. Aí depois ele sai lá debaixo do carro, né, o mecânico todo sujo, etc e tal, e ele diz assim, né, para o magnata, né? O problema do carro do senhor é isso, tal. E aí logo em seguida fala assim, ei, doutor, hein? Vida de bacana essa, hein? Quem dera, hein? Aí o magnata falou para o mecânico, você quer trocar de lugar comigo? Eu daria tudo para estar no teu lugar. Aí o mecânico falou assim, que isso, doutor? O senhor está brincando com esse negócio aí, onde já se viu o senhor querer trocar de lugar aqui com esse pobre coitado, tudo sujo de graxa, oficina aqui, sujeira o dia inteiro. Tá bom, hein? Por que o senhor ia querer trocar comigo? Aí o magnata disse para ele, falou assim, eu estou num tratamento de câncer e tenho apenas 3 meses de vida. E você? Aí o mecânico abaixou a cabeça e falou, doutor, desculpa aí. Então é aquela mesma questão. A vida, ela é efêmera. Se ela não estiver moldada, alicerçada na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, se o ser humano ele não estiver realmente arraigado em Deus, nada
simplesmente nada é para ele. Ele pode ter aparentemente ou saúde ou muito poder aquisitivo, mas na realidade a vida fica sem sentido. Então, por isso, né, o que o Rebbe aqui está se preocupando é exatamente com a saúde espiritual e familiar. E não tem coisa melhor do que para um casal realmente filhos que estejam sendo bem guiados, bem orientados para, desde já, viver um futuro saudável. Então, por isso, né, pais, priorize os filhos. A vida secular, o trabalho secular, o din-din, ele se torna nada quando você não tem filhos, no sentido de ter filhos, mas ao mesmo tempo não ter os filhos, certo? Então, por isso, a consciência divina, a família, são duas prioridades, são dois grandes sinais que de fato Deus tem para nós, para que nós possamos aí, né, termos as nossas vidas bem trilhadas no caminho de Hashem, ok? Vamos então para a nossa terceira aliá de hoje, né? Hoje nós estamos aí no capítulo 22 e nós vamos ler do verso 21 até o verso 38, com os comentários de Irache e os comentários dos nossos sábios, falando a respeito da nossa terceira aliá. Hoje nós estamos aí, sem sombra de dúvidas, né? Estamos aí na continuidade da história de Balaque e Bilam, ou Balaão, e aqui agora nós vamos ver, né? Balaão começa a empreender a sua viagem em direção a Balaque, ao encontro, né, com Balaque, onde eles estarão aí se aliando propriamente dito, para tentar, né, amaldiçoar e destruir o povo judeu, ok? Baruch Hashem, hoje nós estamos aí com o Sandro Luiz Gomes, shalom, shalom, Sandro, o Luiz Ribeiro, shalom, shalom, a Carla de Costa, temos aí a Janete Severiano dos Santos, shalom, shalom, a Marli Estael Silva Monteiro, shalom, a Inês Martins, shalom, o Felipe Costa, Benenoa Oliveira, Baruch Hashem, né? Então, também queremos aí, né, mandar um shalom especial também para o Flávio Carmo, o Saulo Gatinho, o Andrei Lobo, o Amadeu, o Luiz Begote, a Janete Vargas, a Schiller Mara Abreu do Nascimento, a Kátia Zanobini, a Sandra Gadelha, Renato Bordoni, a Mônica Reis, a Radames Nunes, Adriano Silva, a Cibele Maceran, o Rafael Santos, o José Roberto Bonafé, o Adriano Nogueira, a Franciele Moretti, o Emílio Lana, o Antônio Carlos Salve, o William Zucchi, a Suzete Queiroz, o Guilherme Carrilho Reis, o Rodrigo Olivetti, o Donizete, Israel, o Jefferson Vitor, o Fred Alves, o Sérgio Nunes, o Rafael Vale, o Samuel, o Samuel Belrior, Herbert, o Daniel Cajuza, o Lucas Santos, o José Renato e o Elson da Silva. Baruch Hashem por essas vidas aí, que estão aí também constantemente se conectando aí, né, à tarde com a Torá, ok? Vamos então à nossa terceira leitura, a viagem de Balaão, com os comentários de Irache. Então, apesar das palavras de Deus, Balaão ainda tinha esperança de pegá-lo desprevenido e amaldiçoar o povo, de modo que Balaão se levantou de manhã e, entusiasmado com a perspectiva de amaldiçoar o povo judeu, selou sua jumenta ele mesmo. Ao demonstrar avidez por fazer o mal, Balaão também queria salientar que os judeus
repetidamente se revelaram ávidos por rebelar-se contra Deus durante os 40 anos pelo deserto. Esperava assim fazer Deus julgá-los desfavoravelmente. Em resposta, porém, Deus lhe disse que esse mau entusiasmo era contrabalançado pelo santo entusiasmo que Abraão expressou ao selar seu jumento, ele mesmo, na manhã em que foi sacrificar Isaac. Além disso, Abraão transmitira ao povo judeu a sua devoção entusiástica a Deus. Era essa, portanto, a verdadeira natureza dos israelitas e todas as ocasiões em que se comportavam contrariamente a ela não passavam de lapsos temporários. Não obstante, Balaão foi em frente com as mesmas más intenções dos dignatários moabitas que o escoltavam. Deus enfureceu-se porque Balaão ia sofregamente, embora Deus tivesse deixado claro que não queria que ele amaldiçoasse os judeus. Um anjo de Deus postou-se na entrada para impedi-lo, obstruindo o caminho de Balaão. Deus manifestou sua ira, causando-lhe dificuldades em sua misericórdia, evitando que ele pecasse e ficasse sujeito à punição. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos estavam com ele, como convém a um indivíduo distinto. Se Deus desse aos seres humanos capacidade de enxergar os anjos, eles necessariamente veriam tantos anjos benevolentes como destruidores, isto é, demônios. A visão de anjos destruidores seria assombrosa demais para a maioria das pessoas. Por isso, Deus, em geral, não dota seres humanos dessa percepção. Os animais, por sua vez, porque não têm o livre arbítrio e possuem consciência menos sofisticada que a humana, não se assustam ao avistarem anjos destruidores, de maneira que Deus lhe permite ver anjos. Assim, a jumenta de Balaão viu o anjo de Deus postado na estrada, com uma espada desembainhada em sua mão. Ao ver o anjo obstruindo o caminho, a jumenta desviou-se da estrada e adentrou um campo, não deixando Balaão permanecer na estrada, forçando-o a contorná-lo e ir para um lado e para o outro. O anjo indicava que, se Balaão desejasse amaldiçoar os descendentes de Abraão, só tinha 2 opções: os descendentes de Ismael ou os de Queturá. Não podia amaldiçoar Isaque. Ou seja, Balaão ele só tinha a opção que desejasse ou amaldiçoar Ismael, que foi o filho que Abraão teve com Quetura, o primeiro filho que ele teve com a escrava Agar, ou então os filhos de Queturá, que foi a segunda vez em que Abraão, ele coabitou com a escrava Agar. Agora aqui, ela já não era mais a escrava, e então Abraão casou-se com a ex-escrava, que tinha o nome de Agar, e ela passou a ter o nome de Queturá, ou Quetura, como alguns falam, E quando nesse segundo casamento de Abraão com Queturá, então Sara já estava morta, Então Abraão teve com a Queturá, fora Ismael, lá atrás. Agora aqui no presente momento, desta época, Abraão teve com Queturá 6 filhos. Então, as 2 únicas opções que Balaão tinha era, se quisesse amaldiçoar ou Ismael ou os 6 filhos de Queturá. Porém, amaldiçoar Isaac, o filho da promessa, isso estava completamente fora de conjectura. Continuando, Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. Mais adiante, o anjo de Deus colocou-se em uma vereda dos vinhedos, tornando a bloquear o caminho, desta vez com uma cerca de pedra de um lado
e outra cerca de pedra de outro lado, de forma que não havia possibilidade de desvio. Então a jumenta viu o anjo de Deus, e dado que o anjo ocupava a maior parte da passagem, foi comprimida contra o muro quando passou por ele. Assim, comprimiu a perna de Balaão contra o muro, e ele espancou-a novamente, forçando Balaão a ir para um lado. O anjo indicava que, se desejasse amaldiçoar descendentes de Issaque, só lhe restava uma opção: os descendentes de Esaú. Balaão não podia amaldiçoar Iacove. Então, a segunda vez que o anjo aparece, novamente duas opções: fora de cogitação, amaldiçoar realmente Iacove, né? Mas se ele quisesse amaldiçoar Esaú, estava à disposição. O anjo de Deus passou mais adiante e colocou-se em um lugar estreito, onde não havia espaço para virar à direita e nem à esquerda, interditando a passagem. O anjo então indicava que, se Balaão desejasse amaldiçoar os descendentes de Iacove, não havia possibilidade nenhuma de fazê-lo, pois todos os seus filhos se mantiveram fiéis ao chamado de Deus e, portanto, não podiam ser amaldiçoados. A jumenta viu o anjo de Deus e agachou-se embaixo de Balaão. Balaão enfureceu-se e espancou a jumenta com o bastão. Terceira vez que o anjo aparece, a mula vê, e pela terceira vez Balaão não vê o anjo. Deus abriu a boca da jumenta, habilitando-a a falar, e disse a Balaão: o que eu te fiz para que me suasse essas 3 vezes? Deus, por meio da escolha de palavra da jumenta, indicava que era inútil Balaão tentar destruir uma nação que observava as 3 festas de peregrinação. Então, portanto, mais uma mensagem que Deus estava dando a Balaão na terceira aparição do anjo, que ele não viu e a mula viu, a jumenta viu pela terceira vez. Mais uma mensagem dada a Balaão, que ele não poderia amaldiçoar um povo que guarda as 3 festas da peregrinação, certo? Então Pessach, Shavuot, Sukkot, né? Essas 3 grandes festividades. Ele é um povo que guarda essas 3 festividades, o povo judeu, o povo israelita. Não havia possibilidade dele amaldiçoar esse povo. Continuando o verso 29, Balaão disse à jumenta: por que me humilhaste? Se eu tivesse uma espada em minha mão, agora mesmo te mataria. Essa afirmação rebaixou Balaão perante a delegação moabita que o acompanhava, pois ele seguia a viagem para exterminar uma nação inteira com sua fala, mas necessitava de uma arma para matar uma única jumenta. Ou seja, o perverso, ele é cheio de contradições. Cheio de contradições. Então, por isso, né, abrindo um parênteses aqui, você não precisa se preocupar em perder tempo em discutir com perversos ou discutir com quem defende perversos. Porque mais cedo do que se imagina, ele cai em contradição. Simplesmente isso, né? Temos aí diante de nós 2 sinais fundamentais que nós podemos discernir quem são os perversos. São aqueles que negam a consciência divina, ou seja, negam a Deus e tudo aquilo que estiver relacionado ao Deus único, ele nega. E a consciência de família. Tudo aquilo que ele puder fazer para destruir a instituição chamada família, ele o faz. Então são 2 grandes sinais que você vê aí. Né? Quem defende, né? Quem nega esta realidade, a consciência divina, a consciência de família, que são os verdadeiros negacionistas, e portanto eles estão no caminho da perversidade. E automaticamente eles caem em contradição momento após momento. Então não precisa perder tempo
em discutir com o perverso ou discutir com quem defende os perversos, que negam essas duas grandes instituições, a consciência divina e a consciência de família. Não perca tempo, não vale a pena. Continuando o verso 30. Os representantes moabitas perguntaram a Balaão: por que tomaste esta jumenta e não um cavalo? Ele respondeu: deixei meu cavalo no pasto. Ao ouvir isso, a jumenta disse a Balaão: acaso não sou tua jumenta particular, e não é verdade que jamais possuíste um cavalo? Balaão disse: bem, sim, porém só te uso para transportar carga. A jumenta retorquiu: não sou a jumenta que sempre montaste? Balaão disse: bem, sim, mas só de vez em quando. A jumenta tornou a perguntar: não sou a jumenta que tens montado desde que começaste a tua carreira e continuas a montar até hoje? Balaão não podia negá-lo. A jumenta prosseguiu: porventura eu costumava agir assim desobedientemente contigo? E Balaão respondeu: não. Deus então abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Deus postado na estrada com uma espada desembainhada em sua mão, indicando que Balaão errava ao tentar usurpar o poder da fala dos judeus e renunciar ao poder da espada dos não-judeus, e que, por castigo, Deus o faria morrer pelo meio que havia abandonado. Como se verá mais tarde, isso realmente aconteceu. Balaão inclinou-se e prostrou-se sobre o seu rosto. O anjo de Deus lhe disse: por que surraste tua jumenta essas 3 vezes? Eis que eu vim para te impedir, pois percebi que te apressaste sofregamente para iniciar a viagem, a fim de vir contra mim, isto é, contra Deus que me enviou. Até tua jumenta entendeu que prosseguir a viagem era contra a vontade de Deus. E quando a jumenta me viu, desviou-se diante de mim essas 3 vezes. Caso ela não se desviasse diante de mim, eu não só te atrasaria, como também te mataria agora e pouparia a vida dela. Em vez de matá-la e deixar-te viver, agora, porém, porque não tivesse defesa contra a sua repreensão, devo matá-la, para que as pessoas não possam identificá-la como o animal que te humilhou. Embora fosse perverso, Balaão era humano, e Deus demonstrou respeito por sua dignidade humana. Então o anjo matou a jumenta. Abrindo aqui os parênteses, né, para o comentário aqui específico, né? Então essa passagem que nós temos aqui, Balaão, a mula e o anjo, então nós vemos aí que 3 vezes o anjo apareceu, Balaão não viu, e a mula viu 3 vezes o anjo. E então o anjo, ele se posta ou melhor, a mula, né? Ela se posta de uma forma a evitar o anjo. Quando na 3ª vez isso acontece, vejam bem que Balaão, ele vem espancar novamente a mula por causa disto. E é nesse momento que Deus permite com que a mula fale com Balaão, certo? E aí então, realmente, a mula, ela humilha Balaão. Então, ele tenta negar, mas a contradita da mula, ela faz com que Balaão seja de fato humilhado. E a mula tem razão e Balaão não tem razão. Os moabitas que estavam escoltando Balaão, obviamente eles não viram um anjo, né? Viram lá Balaão, a princípio ele espancando a mula nas 3 vezes, né? Ele amaldiçoando a mula, falando para a mula: se eu tivesse uma espada aqui te mataria.
E aqueles moabitas que estavam ali, né, aqueles mais nobres dos moabitas que estavam ali, né, eles observaram, né, ué, mas Balaão ele não vai lá para amaldiçoar e destruir o povo israelita com o poder da fala, e agora ele precisa de uma arma, de uma espada para matar um simples animal? Cadê o poder da fala? Né? Então, eles questionam o Balaão. E aí, Balaão, algum problema aí? Tá precisando de ajuda? Não, não, Balaão, não, não, tá tudo certo. Fica tranquilo, tá tudo dentro dos conformes, né? Mas a realidade estava mostrando que não estava tudo tranquilo, né? Então, nas 3 oportunidades, né, segundo os comentaristas, né, os nossos sábios, por que isso aconteceu? O que realmente os comentaristas querem mostrar para nós, o que de fato há na Torá, é que o ser humano, independente o que ele é, independente o que ele seja, ele é um ser humano. E ele tem no seu mais íntimo do seu ser, ele tem uma centelha divina. Porque todo ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Ponto final. Certo? Aqui antecipadamente, né, Rashi, ele já fala que Balaão, ele vai ter uma morte que não vai ser muito legal. Ele vai ter a sua morte, ele vai ter a sua punição, ele vai ter o seu castigo. Por quê? Porque ele insiste na rebelião, ele insiste na desobediência, ele insiste em querer amaldiçoar, destruir, matar e exterminar o povo abençoado por Deus. Ele não se move do seu objetivo. Objetivo esse perverso, maligno. E por ele persistir nisso é onde que realmente ele vai ter a sua devida punição. Mas por que nessas 3 oportunidades Deus agiu dessa forma? Porque Deus ele faz tudo para que o ser humano ele tome consciência da sua falha, do seu pecado, do seu erro, e ele faça o quê? Techuvá. Techuvá literalmente significa retorno a Deus. Ontem nós vimos aí sobre a questão de Baal Techuvá, o mestre do retorno. Por menor que seja o gesto do ser humano, mas que esse gesto, por menor que seja, e ele vai em direção a Deus, a Torá e aos seus mandamentos, e para os não-judeus, as 7 leis universais, para Deus isso é uma grande ação. Então, por isso é chamado de Baal Techuvá, um grande mestre no retorno. Então, Deus ele tentou dessa forma. E nas 3 formas ele estava mostrando realmente as mensagens, os sinais para Balaão. Balaão, ele era um profeta, ele era um feiticeiro e companhia limitada. Deus falou pessoalmente com ele, um modo de dizer. Ele ouviu a voz de Deus. Ele conversou com Deus, Balaão. Então, ele tinha todas as faculdades mentais, legais e no seu devido lugar para entender as mensagens através dos sinais que Deus estava dando. Mas ele não via o anjo, enquanto que as 3 vezes a mula viu. E então, finalmente, né, na 3ª vez, quando ele espanca a mula, então Deus permite a mula falar com Balaão. E aí Balaão toma a notícia de que a mula, a sua jumenta, viu o anjo e ele não viu o anjo. E aí então ele realmente é humilhado pela jumenta. E depois finalmente Deus permite com que Balaão, os seus olhos sejam abertos e ele veja o anjo. E aí ele compreendeu o que a mula viu e que ele não viu. E então, nesse momento, né, Balaão, ele realmente se coloca a princípio, né, numa atitude de humildade, né, e então, dessa forma aí, o anjo fala com ele, e
e ele fala para Balaão, por o motivo, né, que ele não viu realmente e não entendeu claramente os recados de Deus e nem viu o anjo de Deus, porque ele estava, né, ávido para pôr em execução o seu plano de amaldiçoar, destruir, exterminar o povo israelita e receber a sua propina. Assim age o perverso. Lhe falta toda a sabedoria, lhe falta toda a inteligência naquilo que é bom, positivo e que o leva para a eternidade. O perverso, ele é inteligente, ele é sabido, mas ele foca sempre no mal, na perversidade, na maldade, sempre em direção contra o seu próximo, o seu semelhante. E nisto, o tribunal celeste não está cego, está em atividade. E o Eterno, o Soberano, que é chamado de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, ele não deixará passar impune o perverso. Quando ele se coloca contra o seu próximo, contra o seu semelhante, ele não passa impune. É o mesmo caso, paralelamente falando, com os dias que nós estamos enfrentando dessa pandemia. Nós estamos vendo aí, infelizmente, nós estamos vendo certo ciclo ou certos grupos dentro da política, dentro da própria medicina, dentro do próprio judiciário. Nós estamos vendo aí certos grupos tomando posições em que realmente venham facilitar a morte das pessoas, a doença e a morte das pessoas. A semelhança, essas pessoas estão agindo à semelhança de Balaão, com referência às nações, por causa das suas ideologias, por causa dos seus ciúmes, da sua inveja, do seu ódio, eles estão permitindo com que pessoas estejam aí ficando doentes e estão morrendo. Essas 500 mil vítimas aí, ela tem endereço certo dentro desses grupos, de certos políticos, de certos posicionamentos de certos partes de certos da medicina, assim como também parte do judiciário. Nas mãos dessas pessoas tem a vida, o sangue dessas pessoas, e Deus, o soberano, vai requerer de cada uma delas as contas. Está acontecendo e vai continuar acontecendo. Não vão ficar impunes. Por quê? Porque quando alguém faz algo contra o próximo, e principalmente quando lhe traz danos físicos, e que isso pode trazer também a morte, Deus não se cala. E a justiça e o juízo divino estão e estará em ação. Então, por isso, amados, né, a nossa confiança, os dias estão difíceis, não restam dúvidas, certo? Mas do que nunca precisamos confiar em Deus e clamar a Deus, o único Deus e o único Salvador, o único Criador. Como diz os 5 primeiros livros da Bíblia, e como os Salmos está muito bem alimentado dessa questão, né? Os que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, confiança em Deus, e vamos aí rogar, né, em favor das nações, em favor dos povos, para que realmente o juízo de Deus venha rápido, certeiro, e que realmente a humanidade possa clamar mais a Deus, respirar mais Deus, e assim possamos, né, estarmos aí nos preparando para a redenção, a revelação do justo Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Continuando aqui então, verso
34 do capítulo 22, Balaão disse ao anjo de Deus: eu pequei porque não sabia que estavas postado na estrada diante de mim. Essa confissão causou grande embaraço a Balaão, pois ele se vangloriara de seus poderes proféticos. No entanto, rapidamente retornou à ofensiva, dizendo ao anjo: agora, se te desagrada, voltarei. Tu, como agente de Deus, alegas zelar pelos meus interesses e afirmas que ajo contra a vontade divina, mas ele explicitamente me autorizou a fazer isso. Assim, como um anjo cancelou a ordem de Deus quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, também no caso presente, Deus me disse uma coisa e tu agora o contradizes. O anjo de Deus disse a Balaão: se apesar de tudo isso ainda insistes, vai com estes homens e te junta a eles em sua maldade. Porém, está avisado de que a palavra que te falei, essa é a que falarás. Então Balaão foi com os dignatários de Balaque, ainda tão ávido quanto eles por amaldiçoar os judeus, e ainda pensando que pegaria Deus desprevenido. Balaão enviou mensageiros a Balaque para anunciar a sua chegada. E quando Balaque ouviu que Balaão vinha chegando, saiu em sua direção a fim de encontrá-lo na cidade mais populosa de Moabe, para impressioná-lo com a magnitude da destruição que os israelitas estavam prestes a causar. Essa cidade fica na fronteira de Moabe, no rio Arnon, que está no extremo norte do território de Moabe. Balaque disse a Balaão: agora, acaso não enviei dignatários a ti para chamar-te da primeira vez? Por que não vieste a mim então? Sou realmente incapaz de honrar-te de maneira que te satisfaça? Sem querer, ele profetizou que Balaão seria desacreditado e não honrado por esse trabalho. Da própria boca do perverso sai a sua própria sentença. Observem isso daí. Verso 38, Balaão disse a Balaque: eis que vim a ti agora, mas toma cuidado. Pensas que tenho poder para dizer qualquer coisa que eu quiser? A palavra que Deus puser em minha boca, essa falarei. E aqui nós encerramos então a nossa terceira aliá, né? Então, dentro dessa aliá de hoje, né, aquilo que nós podemos visualizar aqui de uma forma positiva, não esquecendo que os nossos sábios, os nossos comentaristas da Torá chamam-nos a atenção que a Parashá Balaque é onde nós vamos tirar do mal, vamos tirar o bem. Da escuridão, das trevas, vamos tirar a luz. Da maldição, vamos tirar a bênção. Do mal, nós vamos tirar o bem. Então, uma mensagem central que nós podemos deixar aqui nessa tarde é exatamente o quê? Com referência a Balaão e a sua mula, a sua jumenta. Apesar de tudo, né, a morte da jumenta é exatamente para preservar o ser humano. Porque a mula, se ela permanecesse viva, ela até viraria um objeto de idolatria. Por quê? Porque as pessoas dirão: eis aqui a mula que humilhou o profeta Balaão. E aqui os nossos comentaristas dizem para que nós não venhamos nos esquecer, apesar de tudo, Balaão era um ser humano e ele tinha no seu mais íntimo do seu ser, ele tinha uma centelha divina. Então, em amor a esta centelha divina, em respeito ao ser humano de forma geral, de ser criado à imagem e semelhança de Deus, a jumenta morreu, para que ela não fosse objeto de idolatria e que a usassem como objeto de escárnio para com um ser humano, independente de quem seja.
Então, nesse sentido, a mensagem que fica para nós é que nós não podemos esquecer. Você quer levantar a ira de Deus? Faça alguma coisa contra o seu próximo. Faça alguma coisa contra o seu próximo e você verá a ira de Deus. Se você não quer ver a ira de Deus e muito menos experimentar a ira de Deus, se você não pode ajudar o seu próximo, não atrapalhe, para que a ira de Deus não se manifeste na tua vida. Por quê? Porque todo ser humano, independente, ele tem uma centelha divina. Ah, mas ele é perverso. Não se preocupe. Ele perecerá pela sua própria perversidade. Mas esse é um julgamento que pertence a Deus, não a nós. Entendeu? Deus é tudo. E todo juízo, todo julgamento pertence a Ele. Então, por isso, sejamos melhores do que ontem como seres humanos e venhamos realmente, né, levar as nossas preces a Hashem nesses momentos tão difíceis que o mundo está passando e a raça humana está passando. Vamos elevar a Deus as nossas preces, né, nesse momento de pandemia, para que a humanidade rapidamente possa ter a bênção divina, para que esse mal passe e os perversos sejam punidos pelo juízo divino e não por nós. Por isso, seja forte, seja luz, seja uma chama viva de Deus em tudo o que você pensar, falar e agir. Shalom, shalom. Até amanhã.